Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 23 de janeiro. Ibovespa forte alta no pregão de hoje, apresentando aqui uma alta em torno de 1,9%. Quando falo em torno, pode alterar um pouco, ainda tem alguns ativos saindo aí do leilão de fechamento. Ibov consegue finalmente romper essa região, anular pelo gráfico mensal ali um movimento de baixa no primeiro momento, trazendo a perspectiva ainda de continuidade dessa subida, isso falando em termos de curto a médio prazo, ou seja, mostrando força, nem para corrigir está tendo força aqui para baixo. O Ibovespa gerou um movimento único totalmente aqui subindo, sem correções mais claras em termos de movimento para baixo. As movimentações foram mais, vamos dizer assim, confusas, mais laterais, mais correções no tempo. E Ibov segue aqui com sua tendência de alta de curto prazo, voltando a ficar alinhada com a tendência de alta do gráfico semanal. No mini índice não cheguei a recomendar operações, fiquei aguardando a saída aqui, olhando para o gráfico, principalmente de 60 minutos, vou jogar o gráfico 60 minutos aqui, aguardando a saída aqui dessa região que ficou bem travado, jogar no G10 fica um pouco mais claro para verificar. Essa região aqui ficou bem travada, sem definição, perdendo fundo anterior, e aqui principalmente vai lá em cima, rompe a máxima do dia, volta para baixo, perde a mínima do dia, volta, fica aqui travado e depois resolve fazer esse movimento para cima. Na hora que rompe aqui tudo para cima, fica avaliando possibilidade de compra, mas novamente aqui sem nenhuma sinalização mais clara de movimento para baixo, seguiu um único movimento de subida. Se jogar aqui no gráfico de 15 minutos, fica mais claro ainda o movimento totalmente alinhado para cima, sem nenhuma correção desse movimento aí para gerar uma compra, por exemplo, de um fundo ascendente no mini índice. G60, eu falando de aguardar alguma correção, buscando ali uma correção para fazer a entrada, visto porque o G60, se o G60 não tivesse com todo esse movimento aqui para cima, daria para arriscar algo diferente em relação às entradas, mas como estava mais prolongado o movimento de subida, por isso que eu fiquei aguardando alguma correção, mesmo que seja uma correção mais curta, mas de ter um movimento para baixo para se buscar uma compra no mini índice. Terminou acontecendo um movimento único para cima depois da saída ali da congestão, ficando bem prolongado o movimento de alta, mais esticado para cima, podendo trazer correção aí a partir do próximo pregão. Ou seja, quando eu falo correção, é movimento de baixa aqui pelo G60, que pode trazer um candle de indefinição no gráfico diário, principalmente se já abrir subindo, abre a chance de ter aqui um movimento para baixo no G60 ou mesmo um movimento lateral. No gráfico, no mini dólar, cheguei a recomendar uma entrada, mas ela não foi executada. Depois que o mini dólar, pelo gráfico aqui, olhando o gráfico 60 minutos, depois que o mini dólar faz esse movimento de subida, vindo para cima do fechamento do pregão anterior, e faz um recuo ali no gráfico de 10 minutos, esse recuo aqui, eu busco ali uma compra se romper essa máxima desse candle, mas essa compra não foi executada, não conseguiu manter a sua tendência de alta, ou seja, gerar um fundo ainda acima do topo anterior, mostrando alguma sinalização de força para se iniciar um movimento de alta, por exemplo, pelo gráfico diário, porque já estava aqui em cima, então poderia ter um candle aqui de reversão no sentido de piercing ou perfuração. Aqui temos um candle um pouco mais para uma reversão, chamado mais de martelo invertido, mas para confirmar esse candle de reversão precisa superar a máxima do pregão de hoje. Enquanto isso não acontecer, ainda segue dentro do movimento de baixa, que perdeu a mínima do fundo anterior, e a perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de continuidade do movimento de baixa do mini dólar, apoiando mais a operação na ponta vendedora. Se olharmos para o G60, está dentro de um movimento de baixa. Se gerar aqui queda e não ganhar muita força para baixo, proporcionando fundo ascendente no G60, meu interesse seria tentar pegar um movimento de subida no G60 através de um gráfico de menor periodicidade. Então, olhando agora para as ações, PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,06%, não conseguiu acompanhar a subida de outros ativos. Tiveram alguns ativos apresentando aqui fraqueza no pregão de hoje. A Petro foi um desses, não conseguiu, ele perdeu a mínima inclusive do pregão anterior, ou seja, se tivesse acionado uma compra em R$ 15,89 na sexta-feira, teria saído dessa posição provavelmente aí num retorno para esses 15,88, visto que tinha chegado lá em 16,19, ou mesmo na perda da mínima do pregão passado, R$ 15,81. A Petro, se conseguir romper não só a máxima do pregão de hoje, 16,09 a 16,19, aí reforça um pouco mais essa chance de finalmente sair dessa região dos R$16, mas observe que até para fechar acima dos R$16, por enquanto, está com uma certa dificuldade a Petro. Seria interessante no intraday, rompe para cima e no próprio intraday faz algum teste desses R$16 como suporte para gerar uma sinalização de manutenção do preço acima desse patamar. Quando falo intraday, gráfico, por exemplo, de 60 minutos. Na sequência,
Temos então para falar aqui da Vale 5, Vale 5 alta de 4,83%, segue forte para cima, sem correção alguma assim, em relação a outros papéis. Esse é o que apresenta menos a situação de correção, inclusive aqui com os gaps que dificulta, que eu já comentei isso em outra análise, dificulta a questão da entrada quando abre um gap de alta. Então, pregão aí forte alta, ativo olhando para o gráfico mensal do papel, um movimento bem forte para cima, a ação sai lá da faixa dos 6,40, já está na casa dos 31,50, ou seja, uma grande reversão de tendência de todos os prazos operacionais. Então, um ativo bem alinhado para cima nesse momento, correções um pouco mais prolongadas, seja no tempo ou no preço, tende a trazer uma situação mais interessante de relação risco-ganho em cima da Vale 5. Depois disso, BIF3, recomendei compra na BIF3 se ela rompesse os R$12, se ela rompesse a região ali dos R$12, que foi a máxima do pregão anterior, ou seja, para confirmar esse fundo. Ela fez isso, foi lá em cima, conseguiu até gerar aqui em termos de oscilação um pivô de alta, mas não conseguiu se manter acima. Na realidade, ela passou boa parte do pregão, depois da primeira hora de pregão, ela ficou com dificuldade de se manter acima dos R$12. E principalmente no período da tarde não conseguiu mais voltar para cima dos R$12, gerando um candle aqui de reversão, com fechamento agora, um leilão de fechamento. Antes do leilão estava em 11,98, saiu do leilão de fechamento em 11,90, perdendo força. A perda da mínima do pregão de hoje, 11,89, tende a levar justamente a minha saída dessa posição, visto que era para ter ganho força e se sustentado acima dos R$12, ganho força para cima, inclusive rompendo essa máxima e se sustentado acima. Então, para manutenção dessa posição, precisa abrir o próximo pregão aí já subindo para manter aí essa posição comprada em cima da BIF3. Depois disso, MYPK3. MYPK3, pelo gráfico semanal, o ativo gerou um forte candle de alta, gera 2 ali mais fraco para baixo, expectativa de poder gerar nova movimentação para cima, uma nova semana para cima. Aqui pelo gráfico diário fica um pouco mais claro que o ativo rompeu aqui essa máxima anterior, esse topo anterior, gera aqui toda uma correção, fez um forte candle de baixo, mas não conseguiu dar sequência, gerou aqui um candle de recuperação, está aqui travado em cima desse patamar. Eu recomendei compra aqui na superação da máxima do pregão de sexta-feira. Essa compra foi acionada aqui em 13,14 e o ativo terminou fechando aqui em 12,99. Vai ser importante para essa posição ela romper a máxima do pregão de hoje, que ficou localizada aqui nos 13,23, para gerar essa expectativa que me fez gerar a entrada, que é tentar pegar. Quando eu falo a expectativa de pegar uma melhor relação risco-ganho, é que se confirmar esse movimento de subida, a gente nunca sabe o que vai realmente acontecer quando a gente entra numa posição. Sempre trabalhando, logicamente, em cima de probabilidade de algo acontecer aí a favor da entrada. Mas, se ela não acontecer, trabalharei com um stop um pouco mais curto aqui na perda do pregão de hoje, 12,77. Por outro lado, se ela acontecer, ela tende a gerar uma relação risco-ganho mais satisfatória, ou seja, se gerar o movimento que seria minha expectativa para confirmar aqui um pivô de alta no gráfico diário, que viria através do rompimento de R$ 13,77. Então é uma entrada aqui em 13,14 com stop em 12,63 e o objetivo em 14,16 com risco de 3,88%. Já na BIF3, 12,01 com stop em 11,71 e objetivo em 12,61. O risco dessa operação que é o tamanho do stop, 2,5%. E CVC estava aqui no final do pregão, aqui na faixa de 25,90, terminou perdendo um pouco de força no leilão, fechou aqui em 25,84. Num primeiro momento, forte candle de alta. Esse candle, numa primeira interpretação, é um candle mais de correção, apesar de ser um candle de indefinição, fica mais para uma correção. Olhando para o G60, fica um pouco mais clara essa questão. Fez um movimento muito forte para cima, faz aqui uma certa correção, um movimento mais lateral, podendo trazer uma nova sinalização aqui de subida, se no próximo pregão vai confirmar um pouco mais essa expectativa, se no próximo pregão superar a máxima do pregão de hoje, 26,06. Então ativo ainda que eu mantenho aí a posição comprada, avaliando aí o comportamento do preço no próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.